Fábio Assunção, porque desde o momento em que foi veiculada a informação de que o casamento dele tinha chegado ao fim, o que acompanhou essa separação foi um boato, vamos dizer assim, de que havia tido uma briga muito feia na noite em que eles se separaram, em que a Patrícia, a mulher dele, não é? Passou a mão nas malas, pediu um carro e saiu do condomínio e foi embora. Ela saiu de casa, de que teria havido violência doméstica. Vocês se lembram desse tipo de coisa, não é? E aí, essa versão dos fatos foi criando cada vez mais corpo, foi se solidificando e agora ela vem sendo mostrada como a razão de fato da separação. Era uma briga que poderia ser uma briga entre um casal que depois pudesse entender, mas como teria tido agressão, teria sido violência doméstica, aí a coisa muda de figura, vocês sabem, né? E muda muito feio e muito sério. Então, o que a gente tem como informação aqui do site Metrópolis e uma informação que foi dada exclusividade pela nossa colega Fabiola Heipert, ela sempre sabe do que ela está falando, né? Então, o negócio é o seguinte, eu vou ler para vocês, porque a coisa é séria. Se tudo isso se confirmar, aí o Fábio vai estar numa situação delicada mesmo. Porque, olha, diz o seguinte, no início de outubro, o ex-casal anunciou a separação publicamente, mas o que chamou mesmo a atenção foi a forma como terminaram a relação. De acordo com Fabiola Heipert, vizinhos dos atores afirmaram que houve uma grande discussão na madrugada de 14 de outubro, um dia antes desse rompimento. E aí, a confusão foi tão caótica que pessoas próximas da residência chamaram a polícia após ouvirem gritos com pedidos de ajuda. Os rumores são de que os dois passavam por uma crise no casamento desde o final de setembro. Quando as autoridades chegaram, Ana já havia deixado a casa num carro de aplicativo, o nome dela é Ana. Uma testemunha que preferiu não se identificar confirmou a briga e a gritaria para a colunista e disse o seguinte: foi por volta de umas 3h20, 3h15 da madrugada, a briga durou até as 4 horas. E os moradores aqui escutaram uma voz de socorro 2 vezes. Fábio Assunção e Ana Verena, que são os pais de Alana, de 2 anos, estavam casados desde 2020, na ocasião da pandemia. Discretos na web, eles confirmaram a decisão através da assessoria do artista para a revista Quem, porém sem deixar registrado nenhuma publicação fixa nos seus perfis. Então, a história que vem ganhando corpo, que vem ganhando voz, ainda é cada vez mais a da violência doméstica, a ponto de vizinhos do condomínio terem dito que ouviram, né, uma voz pedindo socorro em meio a toda a gritaria e toda a confusão, que teria durado por volta de uns 40 a 45 minutos, das 3h15 até por volta das 4 da manhã, isso lá no começo de outubro. A partir daí, ela deixou a casa, saiu do condomínio e depois, na mesma semana, na sequência, houve a nota oficial da separação e mais nada. E essa nota não foi postada nem no Instagram do Fábio, nem no Instagram da Ana Verena, né? Situação complicada, né, Sônia? É muito, porque configura crime isso, né? É crime. A gente precisa saber em quais circunstâncias tudo isso aconteceu, o que de fato aconteceu. O Fábio e a Ana precisam falar, né? Eu acho, porque aí, querendo ou não, está colocando a vida dele, a imagem dele, novo, dele né, no noticiário. Né? Exatamente. Então a gente fica aguardando aí, mas assim, é um episódio lamentável, é muito triste, até porque a gente estava acompanhando aí um Fábio que estava indo muito bem. Totalmente recuperado. Totalmente recuperado. Né? Exatamente. O que levou a este episódio? Essa é a pergunta. E assim, ele se transformou também num ícone aí de esperança e de recuperação para muita gente. Até para o mundo fitness. Porque ele virou da água para o vinho, né? Sim. A parte do a corpo parte dele, física, a saúde dele, ele desinchou. desinchou, emagreceu, ganhou muita resistência, ficou forte também. Então, o Fábio também, ele é, né? Ainda é, a gente espera que continue sendo, que tudo isso seja esclarecido,
motivo de esperança para as famílias dos dependentes também, que sofrem junto, vivem um verdadeiro inferno também com isso. E ele tinha alcançado esse estágio, que é o sonho, né, de todo dependente e também dos familiares que sofrem junto, como a gente estava falando. E, de repente, se tudo isso se confirma, é um balde de água fria nas pessoas, né? Traz uma descrença e fala, poxa, será que não tem jeito mesmo? A gente estava acreditando e agora não é assim? Então, gente, a gente não pode misturar o que é uma crise conjugal, agravada mesmo pela história de violência, se for confirmada,